É só no Ele mais falou e que... colocar no gravação e transcrição e dar ok. É? Ali, ó, mais. Mas já foi. Já foi? Começou a gravação, É que né? aqui tá lento. Foi, acabou Começou, de pronto. avisar. Então, é, começamos a gravação agora, mas a gente já tinha conversado rapidamente sobre, né, o que foi o conjunto do trabalho. A gente iniciou esse trabalho mais ou menos por volta do dia 20 de junho, e a perspectiva era finalizá-lo em 22 de julho, considerando que essa era a data de entregar para o MINC. A gente precisou de mais 5 dias, 4 dias, a gente entregou para o MINC dia 26 de julho, e aí foram pequenos ajustes mais da apresentação, da maneira como a gente iria apresentar para o MGI, e a finalização da nota técnica da COGEP. Nesse interim, o gabinete do MINC começou a tentar marcar a reunião com o MGI, que aconteceu na última sexta-feira. E na última sexta-feira, as representantes de sindicato e da associação que estavam presentes pediram então para a gente fazer essa reunião na segunda e disponibilizar o material na segunda. Como eu estava falando, todos nós do GT, que foram apresentados antes de começar a gravação, a gente queria muito ter mostrado o material antes, mas foi um pedido do MINC, da COGEP do MINC, especificamente da COGEP do MINC, que esperasse um pouco, como estratégia de negociação, mesmo para não antecipar possíveis críticas do MGI no momento da reunião. Então, eu não sei se vocês estão de acordo, é uma proposta da gente começar aqui fazendo a apresentação como a gente fez no MGI, se vocês querem assim. E aí a gente vai colocando no chat os documentos. Não sei se vocês estão de acordo, o que vocês acham. Somos muitos também, somos quase 400, mas eu acho que mostrar o que foi a apresentação para o MGI pode mostrar para vocês o que é isso. E depois a gente compartilha os documentos, mostra, né, todas as coisas com mais calma. Tá? Pode ser? E aí, Thiago, quem estava lá na reunião fomos eu, e aí eu peço para todo mundo que a gente ouça a primeira proposta e depois a gente faça os comentários. Pode ser? Peraí. Só tenho uma dúvida. Pode ser. Outras pessoas que estão aí vão admitindo quem está entrando, Pode desativar a notificação. Onde desativa? Aqui, ó. Porque está travando aqui. Peraí, rapidinho. Só uma dúvida quanto a essa questão. Essa proposta, ela pode ser modificada pelo MGI à vontade, né? Certamente, porque esse é o processo, né? O MGI, ele, inclusive, foi isso que foi o encaminhamento. Essa proposta agora vai para a análise técnica do MGI, da reunião. E quanto a vocês não poderiam apresentar antes, vocês não tiveram voz nenhuma sobre essa questão, né? Desculpa, é que nosso aplicativo está travando. Eu acho que facilitaria se o pessoal que não está usando a palavra, às vezes desligasse as câmeras. Eu acho que facilita porque deixa a reunião menos pesada. Porque como são muitas pessoas, o computador de vários colegas e os celulares podem não aguentar. Inclusive aqui está começando a travar. Diana e Thaís, e colegas do GT. Oi, aqui, Juliana. Eu queria só, essa pergunta do Thunderous talvez seja importante. Antes de apresentar a proposta, que já vai ser nesse próximo momento, é importante só situar o que foi esse momento de entrega para o MGI, né? Em que fase da conversa para um trâmite sobre plano de carreira a gente está considerando. Só para dar o esclarecimento para todos os colegas que não estão ainda a par, né, do que acontece. Assim, né, existem vários caminhos, Ju, e eu até queria que você você e Ruth, não vi se a Ruth está aí, mas estamos com 411, então já não consigo ver todo mundo. Que né, a representante da ASMIN, que é representante do DEC CONDICEF, podem falar, assim. Lá, esse GT, ele existe graças a um empenho do Fórum de Associações, que reúne todas as associações do Sistema MINC, mais o DEC CONDICEF,
pedindo para ao MINC que elaborasse um GT para a formulação da proposta. Esse foi o Fórum de Associações, né, a CONDCEF, no caso, também pediu a mesa de abertura, a abertura da mesa específica para tratar da carreira da cultura há mais de um ano. Nesse interim, o Fórum de Associações, que é a ASMI, que é, enfim, da BN, da ACERT, que é da Funarte, enfim, de todas as associações do sistema MINC, mais o DEC CONDCEF, pediu ao MINC que abrisse um grupo de trabalho para a construção dessa proposta. Então, também esse grupo de trabalho foi a partir dos anseios dos servidores. A gente construiu essa proposta. Essa proposta foi protocolada no MGI. Agora, o MGI vai fazer a análise técnica dessa proposta. Tá certo? Não quer dizer que ela vai ser aprovada pelo MGI, nem, ou que não vai sofrer alterações. E também, o fato dela ter sido entregue não gera a abertura da mesa específica de negociação. Isso é o movimento agora da base, do sindicato, das associações de diálogo com o MGI. Mas, uma vez aberta essa mesa de negociação, e foi por isso, se me corrijam, quem é do Fórum de Associação, por favor. Uma vez aberta a mesa de negociação, se houver já uma proposta construída, isso facilita o diálogo. E eu acho que foi por isso, acho melhor quem pediu esse GT explique isso, possa falar que foi essa a estratégia pensada. Então, agora a gente está em qual momento? No momento que o MGI vai olhar tecnicamente para aquilo que foi construído, falar o que é viável, o que não é viável, mas ir junto, em paralelo, esse movimento do pedido de abertura de negociação. Thiago levantou a mão também. Não, era só para fazer complementações breves. É isso, a gente partiu de um entendimento que foi compartilhado por lideranças da CONDCEF, que vivenciaram o processo lá pela FUNAI, né? A FUNAI também ocorreu, o plano de carreira construído da FUNAI passou também por um processo de GT, e a avaliação que os colegas fizeram foi que esse caminho deu celeridade, né, à conclusão do plano de carreira deles, porque, como disse Diana, foi um momento de estabelecer consensos, né, que facilitaram o diálogo posterior junto ao MGI. Esse é o mesmo caminho que a gente tende a estar seguindo. Nada está garantido, né, mas foi um reconhecimento público de que, durante a reunião, né, na última sexta, de que, de fato, essa proposta que partiu do MINC, ela segue as orientações gerais, em grande medida, já dadas pelo Ministério da Gestão, que tende, né, a facilitar os diálogos. Mesmo assim, nada impede que haja alterações, ajustes, mas assim, e ainda mais continua sendo necessário a pressão para a abertura da nossa mesa, né? Porque ali, aí sim, na mesa, né, é o espaço que de palavra final, né, de acordo com a própria proposta do governo federal, né, que para as negociações é necessário que ocorra por meio de mesa. Então tá. Eu sei que tem a análise técnica ainda do MGI, que nos preocupa. Vou adiantar o final da reunião. Como vocês puderam ver na notícia que foi divulgada pelo MINC, a reunião foi considerada positiva. E, informalmente, os técnicos do MGI que estavam lá, não os gestores, falaram que a proposta estava de acordo com o alinhamento com as diretrizes com as quais eles trabalham. Eu sei que a gente está muito ansioso para ver a proposta individualizada, a gente vai compartilhando isso aqui ao longo, mas a proposta era também fazer duas coisas. Primeiro, mostrar o que foi apresentado pelo grupo de trabalho e depois fazer compartilhamento. Para quem sempre acompanhou essas reuniões, eu vou pedir desculpas, porque eu vou fazer uma coisa que eu não ia fazer, que é dizer o que é um plano de carreira. Porque a gente nunca teve esse quórum de 430 pessoas. O melhor quórum que a gente teve foi 100. Então, para quem já acompanhou as outras duas reuniões, vamos fazer o seguinte. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou explicar o que é um plano de carreira para os 430 que não estão aí.
Um plano de carreira, ele é um instrumento de gestão de pessoas. Se a gente for olhar a PEC Cultura de 2005, ela não tem atribuição de cargos, por exemplo. Ela não tem, só diz um nome de cargo e um nível superior, nível intermediário, porque ela é uma junção de cargos, tá? Isso depois a gente fala. Então, não tem atribuição desenhada, não tem previsão para curso de formação, como etapa de concurso público, não tem previsão para estímulos, para cursos de capacitação, na progressão, que é a mudança, na promoção, que é a mudança entre classes. Então, quando você sai da classe A para a classe B. Plano de carreira, ele é um instrumento extremamente técnico de gestão de pessoas para desenvolvimento institucional, pensando que você incentiva o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores rumo ao alinhado ao que se espera para aquela instituição, e assim você vai construindo uma especialização para aqueles servidores. Então, um plano de carreira, ele não é uma proposta de tabela pura e simples, como é uma negociação salarial. Ele é a construção de um instrumento que dá perspectiva de futuro para todas as pessoas envolvidas. Então, ele é um instrumento extremamente técnico para a construção e vai regular muito da nossa vida profissional, mas no sentido de exatamente um instrumento que valoriza os servidores, que valoriza o nosso conhecimento agregado. Desculpa, é que aqui tá travando, tá me dizendo. Não, mas tá normal. Cheio. O pessoal consegue te acompanhar. Pode continuar. Tira o chat, depois a gente responde o que tiver no chat agora. A gente tá ouvindo bem, tá? Só para avisar. É porque tá travando. Mas é o retorno, tá? Pode ir. Eu vou tirar o chat aqui. Agora não vai dar para responder o chat, tá, gente? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai compartilhar a apresentação. Depois a gente vai mandando as coisas e aí a gente vai tirando dúvidas. Cadê compartilhar? E aí, para vocês entenderem, quem fez essa apresentação lá, porque não dava para ir todo mundo, foi a Bruna Santos, que é a coordenadora geral de pessoas do MINC, o Tiago Cantalice, que era o representante do GT da Palmares, e eu. Vou compartilhar aqui, peraí, que está travando. Cadê? Não ficou aberto lá. Ué, não? Mas ficou no Google, né? Abriu. Compartilhou. Opa, Compartilha aqui. A tela toda. A tela Abriu, toda? galera. Tava a tela. Cadê minha Volta apresentação? lá, Tá aqui, tá volta aqui. lá, descompartilha a tela. Tá, peraí. Parar de compartilhar. Abre o PDF no PDF. Botão direito. Com Adobe Acrobat. Pronto. E agora coloca para transmitir a janela do... Pode fechar esse navegador aí, ele só tá roubando sua RAM que você tá precisando hoje. Seu computador tá chorando por memória RAM. Isso. Achei, pronto, agora vai, direito. Foi? Vocês estão vendo? Algo deu erro. Peraí, gente. Não. Eu tava vendo antes, gente. Não. Mas é que ele estava errado. Aqui. E agora? Agora foi, com certeza. Agora tá. Agora foi. 55 pessoas online, não dá acesso não. Vamos todo mundo fechar agora também, por favor. Vamos lá. Então tá, eu vou fazer a apresentação. Quem apresentou primeiro um terço fui eu. O segundo terço foi a Bruna. Então eu vou ocupar o espaço que foi dela. E o último terço foi o Tiago. Aí eu vou pedir para o Tiago fazer a apresentação como ele fez lá. Pode ser, Tiago? Sim, tranquilo. Então vamos lá.
Então, a gente se apresentou e a gente começou falando que é claro que todos os dirigentes, assim como todos vocês servidores aqui, melhor do que eu, melhor do que todos nós, cada um sabe o que faz para as políticas culturais acontecerem. Mas a gente achou importante trazer o contexto do impacto das políticas culturais para que tenha uma boa dimensão do que é o fazer desse servidor da cultura. Então, a gente teve, só em 2023, a aprovação da Política Nacional Aldir Blanc, com investimento de 15 bilhões de reais até 2027. Além disso, só no PAC Seleções, em 2023 também, foi um investimento de 40 milhões para cerca de 105 projetos em todo o país. E, posteriormente, com o PAC Patrimônio Histórico, vai ser um investimento de 700 milhões, que representa ações de infraestrutura e de obras e de restauro em sítios urbanos tombados e patrimônios tombados. Além disso, a gente pode pensar também que o site do governo federal mais acessado seria o da Receita Federal, que apesar de ter um pico na época do imposto de renda, não é o site federal mais acessado. Esse é a Biblioteca Nacional Digital. São cerca de 7 milhões de acessos mensais de cidadãos brasileiros e de estrangeiros querendo pesquisar no acervo dessa, que é a 8ª maior biblioteca do mundo. Além disso, a gente participou só em 2023 em 4.019 processos de licenciamento ambiental para empreendimentos em todo o território nacional. Foram análises e pareceres da nossa área técnica avaliando o impacto ao patrimônio desses empreendimentos. A capilaridade das políticas culturais é enorme. A gente tem atualmente 524 pontos de memórias cadastrados no IBRAM, com reconhecimento de memória social, que concedem prêmios através de editais em todo o país. São ações diretas em contato com a sociedade civil. Além disso, só de certificações de comunidades quilombolas, ou seja, participando dos processos junto ao INCRA, de demarcação para território quilombola, já foram feitas 3.752 certificações. E apenas em 2023 foram 104 certidões, atingindo 128 comunidades quilombolas. 27 milhões de pessoas visitaram os cerca de 900 museus do Brasil em 2023. E nesse ponto, a presidente do IBRAM me corrigiu, são 3.900 museus. Desses 3.900, 467 são museus federais, ou seja, estão sob a administração de órgãos e entidades federais. E desses, 30 são a administração direta do IBRAM. Só que, no limite, todos os 3.900 estão sob a orientação do IBRAM, porque o IBRAM é a cabeça do Sistema Nacional de Museus. São também 5.000 pontos de cultura cadastrados no Cultura Viva, 1.800 bens tombados e valorados, 55 patrimônios imateriais registrados, 37.000 sítios arqueológicos cadastrados e 23 línguas inventariadas. Isso é só a ponta do iceberg das ações com as políticas culturais. O fomento às artes, em 2023, foi em torno de 120 milhões para 800 projetos. Para tudo isso acontecer, é preciso servidor público analisando o processo, emitindo parecer, construindo projeto básico, fazendo mediação na ponta, fazendo fiscalização dessas ações. Além disso, em 2023, o investimento indireto em projetos culturais foi de mais de 2 bilhões de reais por meio da Lei Rouanet. E esse é o teto da Lei Rouanet. Isso tudo faz com que a economia da cultura e da indústria cultural seja enorme. E só em 2020, que era um ano de pandemia, e que a gente sabe que nós fomos o primeiro setor a fechar e o último setor a abrir, ainda assim, em 2020, a economia da cultura e a indústria cultural representou 3,11% do PIB nacional. Esse é o impacto social e econômico das políticas culturais. A FGV, recentemente, fez um estudo sobre o impacto da Lei Paulo Gustavo
no estado do Rio de Janeiro. Ali no estado do Rio, foram investidos 139 milhões pela Lei Paulo Gustavo, que gerou um impacto de 852 milhões na economia local. Porque para isso tudo acontecer, e cada vez mais, é preciso servidores capacitados e atuando. As políticas culturais, elas têm uma capilaridade territorial enorme, com os museus, com as superintendências do IFAM, com os escritórios do MINC, com a Fundação Cultural Palmares também tem escritórios, Biblioteca Nacional também tem escritórios, porque a política cultural, ela de fato ocorre na ponta. E como a gente já disse, para esses números existirem, é preciso servidores qualificados. E servidores qualificados, o quadro do sistema MINC tem bastante qualificação. O problema é a situação atual que a gente se encontra. É uma situação atual de evasão de pessoal devido aos baixos salários. Para exemplificar esse cenário de evasão, a gente trouxe aqui alguns exemplos. No IFAM, estava em aberto e válido um concurso de 2019 até 2024. Na verdade, até setembro, até o próximo mês, esse concurso tem validade. Esse concurso tinha a previsão de 422 vagas, sem contar o adicional de 25% que o MGI autorizou no final do ano passado. Mas, então, no mesmo período, entre 2019 e 2024, a evasão do IFAM, e evasão aqui é vacância e exoneração, foi de 191 servidores. 191 servidores é quase a metade da quantidade de vagas que a gente tinha no concurso. Então, isso representa uma rotatividade de 191 servidores que não conseguimos reter no mesmo período. Então, a gente abre o concurso esperando receber 2 e, na verdade, recebe 1, porque quase a metade a gente não consegue reter. No IBRAM, já é um outro cenário, porque aqui a gente está falando também de aposentadoria. Então, no IBRAM, sem concurso há 15 anos, o quantitativo de servidores caiu de 750 em 2010 para 331 em 2024. Na Funarte, sem concurso nos últimos 10 anos, o número de servidores caiu de 226 em 2014 para 160 em 2024. E desses, só 128 estão ativos na entidade. A gente não tem conseguido reter esses servidores porque o nosso salário e nossas condições de trabalho não estão sendo atrativas. Então, esse Diane, Oi. Rapidinho, só para compartilhar com os colegas também, tem algumas situações na cultura também de determinados órgãos nunca terem sido, de fato, devidamente estruturados, né? Como é o caso da Fundação Palmares, que em 1992, né, decreto de 1992 previa 162 cargos efetivos para o órgão, e hoje isso não se trata de evasão, é simplesmente a não abertura, de fato, desses cargos. E hoje a Palmares só possui 20 servidores efetivos, né? Sendo que desses 20, 5 estão em abono de permanência e outros 5 em idade para aposentadoria. Então, é um cenário de terra completamente arrasada, né? Pois é. E aí, então, por que a gente avalia que isso tem acontecido? É uma grande desmotivação devido à pouca perspectiva de desenvolvimento profissional e de valorização das nossas competências e qualificações. Porque o que a gente tem, que é a Lei de 2005, que é o Plano de Cargos Especial da Cultura, conhecido como PEC Cultura, não é uma carreira. É uma junção de cargos sem atribuição clara, é um nome e o nível não tem atribuição. Ele é pouco atrativo financeiramente, é um dos piores do governo federal. Ele não contempla a especificidade da cultura e não possibilita esse desenvolvimento profissional dos servidores. Os nossos cargos, eles são muito antigos. Recentemente, o MGI estava fazendo um estudo para a racionalização dos cargos da cultura. E ele um servidor do MGI, isso foi contado lá pela Bruna, entrou em contato com a COGEP do MINC
para tentar entender, porque tinha nomes tão diferentes. Então, tinha técnico 1, técnico em assuntos culturais, técnico em documentação, técnico em conservação e restauração. Tinha muitos técnicos, ele não estava entendendo por que esses nomes e por que técnico era nível superior, quando em geral técnico é nível médio. E ela não sabia. E eu falei para ela, isso é por causa da Fundação Pró-Memória, e compartilhei com ela o plano de cargos da Pró-Memória, que esteve em funcionamento até 1987, antes da Constituição Federal. A gente ainda leva nos nossos cargos nomes de 87, de um outro estado, de organização de Estado brasileiro. São cargos muito antigos. Então, existe também um outro ponto a ser considerado, que é a necessidade de reestruturação do setor cultural frente às ameaças de descontinuidade das políticas culturais. Além disso, a gente considera também que as políticas culturais elas são muito importantes no fortalecimento da democracia e no sentimento de união nesse convívio com a diversidade cultural. Então, esse cenário de ameaça das descontinuidades das políticas culturais que vivenciamos nos últimos anos e a importância das políticas culturais para o fortalecimento da democracia e da cidadania colocam um outro cenário que fortalece a necessidade de um plano de carreira como uma proposta de governo. E é importante a gente lembrar aqui, que eu esqueci de falar no início, e foi falado no início lá, essa é uma proposta de governo que foi apresentada na perspectiva de fortalecimento das políticas culturais, por meio da valorização dos servidores. Então, qual é a solução para esse cenário? Um cenário de grande impacto econômico e social das políticas culturais e uma situação de grande evasão e de desmotivação dos servidores. É a solução que a gente apresentou, é o plano das carreiras dos cargos da cultura. Como ele foi estruturado? Ele foi estruturado seguindo as diretrizes do MGI. E para quem já acompanhou as outras duas reuniões, eu peço perdão que a gente vai fazer um parênteses aqui, porque tem mais de 400 pessoas hoje e essas pessoas não ouviram essa explicação antes. O MGI tem um conjunto de diretrizes que foi, inclusive, recentemente publicado em portaria. Essas diretrizes têm, assim, duração da carreira, perfil transversal, que gratificação de qualificação é só para ciência e tecnologia. Tem um conjunto de diretrizes. Quando a gente começou esse trabalho, essas diretrizes ainda não estavam publicadas, mas a COGEP do MINC teve esse trabalho, esse cuidado de ir até o MGI e perguntar para eles quais eram as diretrizes. Ela, então, retornou com essas diretrizes e a proposta, que é uma proposta do MINC, seguiu as diretrizes do MGI para a construção de carreiras. Então, eles têm uma expectativa em relação à duração da carreira, eles têm uma expectativa em relação às formas de progressão e promoção, enfim, que a gente seguiu, como a Bruna, que é a COGEP do MINC, colocou na reunião, que ela seguiu essas diretrizes de forma espartana, e ela esperava uma estrelinha no nome dela, porque ela tinha seguido exatamente o que tinham dado de diretrizes. E no final ela recebeu a estrelinha dela, literalmente. Então, depois a gente pode compartilhar a portaria do que são essas diretrizes, porque ela foi publicada na semana passada, para quem quiser conhecer. Qual é o objetivo, então, do plano de carreiras dos cargos da cultura? Promover o alinhamento dos servidores frente às diretrizes estratégicas do sistema MINC. Também é estimular permanentemente, de modo orientado, o autodesenvolvimento profissional dos servidores. E ajustar a estrutura remuneratória e os mecanismos de compensação pelo trabalho nas políticas culturais, aproximando-os daqueles com o mesmo nível de complexidade e de lógica de atuação. Aqui eu vou fazer um outro parênteses, peço desculpa para quem já participou das outras duas reuniões, mas isso a gente conversou nas outras duas reuniões. Tem um slide que a gente pode compartilhar com as falas da ministra do EC sobre o que eles têm feito com as carreiras. Para quem não acompanhou nos últimos tempos, muitas carreiras que eram curtas, tinham 13 anos de duração, 15 anos de duração, eles ampliaram, viraram 20 anos de duração, porque eles consideravam que era ruim, na perspectiva de gestão de pessoa, uma carreira tão curta. Uma outra coisa que eles fizeram, e eles falam isso quando falam do plano de carreira da FUNAI, é que eles estavam
o governo federal tem muitas tabelas diferentes. Então, o que eles queriam era enxugar as tabelas, que elas fossem próximas ou praticamente iguais. E, claro, cada carreira tem sua especificidade, mas, dentro dessas especificidades, tem algumas que têm o mesmo nível de complexidade e de lógica de atuação. Então, eles aproximaram a FUNAI do MMA. Entenderam, então, a FUNAI e o MMA como bloco. E aí, quando, então, for negociar com a MMA, vai negociar também com a FUNAI. Assim como eles trabalham com bloco, por exemplo, ciclo de gestão. Todas as carreiras que eles consideram esse bloco, ciclo de gestão, eles negociam junto. Todas as carreiras que eles consideram agência, eles negociam juntos. Eles estão operando com blocos. Então, o trabalho também era de olhar qual é a lógica da atuação da cultura, o que é a especificidade da cultura e quais são as outras instituições que têm proximidade. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Acabou de avisar que tem 5 minutos restantes de reunião. Ele avisa só para a gente manter o tempo, mas ele não vai cancelar a reunião. Pode ficar tranquilo, tá? Ele só avisa assim, vai dar 1 hora. E qual é a justificativa, então? A administração pública federal necessita de profissionais altamente qualificados, detentores de conhecimentos específicos, condizentes com a complexidade do setor, e, ao mesmo tempo, que estejam motivados a permanecer nas instituições públicas federais. E aqui cabe uma observação que os servidores da cultura, em geral, eles são vocacionados. Eles reiteradamente escolhem trabalhar com as políticas culturais porque acreditam e veem propósito nas políticas culturais, mas atualmente estão naquele quadro de desmotivação que a gente conversou no início. Uma outra justificativa para a apresentação do plano é a disparidade salarial entre os servidores do executivo que cumprem funções similares e de mesmo grau de complexidade. Além disso, num contingente de um pouco mais de 1 milhão de servidores federais, nós da cultura somos 4.507 servidores, o que é 0,37% do total de servidores públicos federais. Somos uma categoria pequena, mas uma categoria que tem um impacto social, político e econômico gigantesco. Então, a gente entrega muito valor para a sociedade brasileira. E a quem a medida abrange? A medida abrange ao MINC, a Biblioteca Nacional, a Fundação Cultural Palmares, a Funarte, IBRAM, Infam e, isso é importante, demais órgãos e entidades da administração pública federal com atuação nas políticas culturais. Porque uma das orientações do MGI é justamente a construção de carreiras transversais. Então, um exemplo que o próprio MGI deu na reunião que a Bruna foi para colher as diretrizes foi que o Banco Central tem um Museu da Moeda. Então, por que não um especialista em políticas culturais da carreira da cultura não vai trabalhar nesse Museu da Moeda, que hoje em dia está sob a administração do Banco Central? Além disso, se a gente lembrar lá no início da apresentação, são 467 museus federais. Por que não os servidores da cultura, dar essa carreira de cultura nessas instituições? Além disso, a gente fez um levantamento de que outros setores têm políticas culturais. Então, por exemplo, o Ministério das Mulheres tem uma coordenação geral chamada Coordenação Geral de Cultura, na Diretoria de Articulação Interinstitucional e Projetos Temáticos. Então, por que não especialistas em políticas culturais da carreira da cultura atuarem nessa Coordenação Geral de Cultura do Ministério das Mulheres? Por que não atuar no Ministério dos Povos Indígenas, na Diretoria de Memória, Língua e Educação? Então, pensar essa transversalidade da carreira. Isso é uma diretriz do MGI e a gente entende que é plausível para a área cultural. E qual é o quadro total? Isso aqui é um pouco mais detalhado. Aquele que a gente já apresentou, que somos 4.507 servidores, somos poucos. E aqui já está somando as 50 vagas que tem no CNU para o MINC. Então, o que é a proposta dos cargos? Isso também foi uma orientação do MGI, que a gente apresentasse. 2 cargos iniciais
superior, área fim e meio, saúde. 2 cargos de nível intermediário, área fim e meio. E a gente também contemplasse no nosso plano os servidores atuais, né, tentasse contemplar todos os servidores atuais. O que a gente falou lá com eles? Assim? Então, a gente tem aqui, analista técnico em políticas culturais, é um cargo geral, esse também é uma orientação do MGI, é um cargo amplo e geral, que num concurso público pode ser especificado por área de conhecimento e área de formação. Então, como a gente viu nos últimos concursos, por exemplo, do IFAM, do IBRAM, analista técnico em políticas culturais, área antropologia, analista técnico em políticas culturais, área museologia, e assim por diante. Mas o cargo, ele é amplo e transversal, mas ele pode ser especificado em decreto quais seriam as áreas de conhecimento e de especialidade daquele cargo. Então, para a gente viu nos últimos concursos isso acontecendo. Só um parênteses, desculpa. Então, é o analista técnico em políticas culturais, o analista técnico administrativo, nível superior. Nível intermediário, assistente técnico em políticas culturais, assistente técnico administrativo. E os cargos da PEC Cultura. O que a gente conversou muito, o que a gente conversou lá também? O nosso analista técnico administrativo e assistente técnico administrativo, ele não é um suporte administrativo comum, porque a gente entende que para trabalhar na área da cultura é preciso um conhecimento específico. Inclusive, foi promulgado recentemente o novo marco regulatório de fomento à cultura, que afeta União, Estados e municípios, sobre formas de contratação para projetos de fomento à cultura. Além disso, vocês sabem melhor do que eu, se a gente for contratar uma obra de restauro de um bem tombado, não é uma contratação como de uma obra normal. Tem uma especificidade técnica muito grande. Contratar uma manutenção de espaço cultural é muito diferente de contratar uma manutenção de espaço comum. Existe uma especificidade de trabalho na cultura até na nossa área administrativa. Então, o nosso analista técnico administrativo, ele é também especializado nas políticas culturais. E como está estruturado o plano? São 4 classes com 20 padrões remuneratórios e um interstício de 12 meses. Isso faz com que a carreira dure 20 anos. Nosso atual cargo, né, na PEC Cultura, ele tem uma duração de 28 anos, porque são 20 classes, são 5 na A, 6 na B, 6 na C e 3 na especial. E ele tem um interstício de 18 meses. E a carreira, portanto, dura 28. Nos últimos meses, o MGI tem feito a revisão das carreiras para pegar aquelas carreiras que eram 20 padrões, eram 15 padrões de 18 meses, mas na prática virava 15 anos, e ampliado para 20 anos. No nosso caso, a gente precisa reduzir a duração da carreira. 28 anos é muito tempo. E é pior ainda porque a nossa amplitude salarial, ou seja, o nosso piso e o nosso teto, é muito pequena a diferença. São só R$4.000. Então, você leva 28 anos para ser um servidor especial do topo da carreira e a sua retribuição salarial é de apenas um acréscimo de R$4.000. E aí, inclusive, a ministra Esther Dweck, nessa hora, perguntou para o técnico da área de carreira por que eles não tinham mexido nisso naquele momento. Porque eles mexeram nas durações de carreira. Perguntou, a gente não mexeu nisso? Aí ele, não. Aí ela, ninguém nunca trouxe essa reclamação. É claro que isso é um detalhe dentre as coisas. Além disso, e aí é uma inovação que a gente está propondo ao MGI, isso não é praxe nenhuma carreira, é a possibilidade de aceleração da progressão por meio da qualificação. E a proposta é que, para nível superior, mestrado, doutorado, para nível intermediário, tecnólogo ou graduação, tem uma redução de 25% do tempo de interstício ou 50% no período de 60 meses, para acelerar como uma forma de retribuição.
porque também é uma diretriz do MGI que gratificação de qualificação eles só vão conceder para quem é da ciência e tecnologia. E ainda que a gente saiba que a gente produz conhecimento na área da cultura, muito, muito mesmo, nos museus, na Biblioteca Nacional, no mestrado profissional do IFAM, o MGI entende que tem que ser de forma estrita instituições de ciência e tecnologia. E a gente defendeu para eles que é muito importante qualificação na área cultural, então a gente estava propondo essa forma de valorização da qualificação, essa aceleração da progressão. Porque isso era muito importante para os servidores da cultura, que tenham as suas qualificações valorizadas. A gente também propôs uma criação de 3.000 cargos. Esses 3.000 cargos, eles ficam criados na carreira, eles não têm impacto orçamentário, porque o impacto orçamentário é só quando eles forem, quando tiver provimento, quando um servidor tomar posse nesses cargos. Essa é a proporção, é uma orientação do MGI, que o foco maior seja de criação de cargos de nível superior, porque também é importante lembrar que as carreiras elas são criadas pensando no presente, é claro, e no passado, mas também, principalmente, pensando no futuro. Essas carreiras vão ficar aqui por mais 60 anos. Então, o que vai ser o servidor da cultura em 30, 40, 50 anos? E aí, essa é a orientação do MGI. Enfim, a gente simplesmente seguiu. Eles pedem que priorize nível superior na criação de cargos. Então, a gente botou aqui uma proporção de 70, 30, e depois, na divisão entre área fim e área meio, 60, 40. A gente ainda colocou 30% de nível intermediário, porque a gente considera que vários conhecimentos da área cultural hoje são de nível intermediário. E a gente também fez uma proporção de 60 a 40, área meio, porque a gente considera também que a nossa área meio ela é especializada em políticas culturais, ela é importante para a construção das políticas culturais. E aí, esses 3.000 cargos, porque atualmente o MINC tem 1.500 cargos vagos. Então, pensando que a possibilidade dessa carreira é também de ser transversal e atender outras áreas, a gente ampliou para 3.000. Diana, posso fazer um comentário rapidinho? Só para compartilhar com os colegas que, enfim, essa proposta, a Diana sempre faz esse registro, né? O plano de carreira é um projeto para o futuro, né? De longa duração, longo prazo. A ideia é que se estenda ao longo de décadas e tal. Mas a ideia também é que os cargos da atual PEC-Cultura, ao se tornarem vagos, eles migram, né, da atual tabela, enfim, do atual enquadramento para esse novo enquadramento. Né? E aí é interessante já registrar que esses cargos todos que estiverem vagos atualmente, né, já vagos, né, da cultura, caso aprovado o plano, né, eles são convertidos, né, para dentro desse novo cenário. E aí, por isso, a importância da gente ter pensado também num quantitativo grande de cargos, porque também já é grande a quantidade de cargos vagos na cultura, né? E a gente precisa, de fato, fazer essa ampliação. Então, era só esse registro de que, naturalmente, em qualquer processo de implantação de plano de cargos e carreiras, existe essa transição ao longo do tempo, né, dos cargos para o novo enquadramento. E qual é a estrutura remuneratória? Aí é a parte do Thiago. Aí já caiu para mim. Tá bom, gente. A gente tem a proposta de estrutura remuneratória, né? Ela segue a lógica de vencimento básico e gratificação, como já ocorre, só que a gente inverte o peso da gratificação, né? Hoje em dia, a GEDAC, ela representa mais de 60% da remuneração do servidor, né? O que deveria ser o principal, que é o vencimento básico, está por volta de 35%. Nessa proposta que a gente fez para o MGI, isso se inverte, né? Então, a nova gratificação, que passa a se chamar GAPCULT, ela tem seu impacto, seu peso reduzido
para cerca de 40% ou menos de 40%, a depender do nível, né? E o vencimento básico vai para cerca de 66%, enfim, passa a compor, de fato, a maior parte da estrutura remuneratória. Há ainda um terceiro elemento nessa composição, que seria uma gratificação por localização. Ela foi pensada com o objetivo de estimular as pessoas que estão lotadas longe dos grandes centros urbanos, né, longe das metrópoles, das grandes cidades, a se fixarem, né, porque se a evasão da cultura é grande, há uma dificuldade ainda maior, né, de fixação, de estímulo para que pessoas fiquem nessas unidades que se situam no interior e ainda mais, especialmente, né, na região de Amazônia Legal. Pode passar, por favor? E aí, como é que se dividiria, né, essa localização, essa gratificação de localização? São duas bandas, a de maior peso remuneratório, né, seria a banda 2, porque se encontram nas seguintes áreas: Amazônia Legal, faixa de fronteira e estado do Mato Grosso do Sul. A banda 1 também receberia um adicional, mas num quantitativo menor, né, e contempla unidades não situadas em capitais de unidades federativas ou em suas regiões metropolitanas e que estejam fora dessas 3 áreas já citadas na banda 2. Essas bandas seguem todo, né, ele tem uma elevação também de acordo com os níveis, classes e padrões. Pode passar. Eu não sei se Diana quer fazer a menção a algum exemplo de funcionamento dessas bandas. A Eulícia quer falar. Não, é rapidinho, é só, Tiago, para dizer que isso também a gente se inspirou no plano de carreira da FUNAI, né, que tem foi aprovado com essas bandas, enfim, outros órgãos e entidades que estão espalhados pelo Brasil, que têm essa capilaridade. Então, a gente viu que as bandas foram aprovadas recentemente, né, e a gente achou que, no caso da cultura, a gente se enquadrava também nessa, enfim, nessa mesma questão. E aí, sobre a gratificação de qualificação, eu vou fazer um comentário aqui da estrutura remuneratória, até mais do que coisa. O que a gente fez? A gente somou a gratificação de qualificação de doutorado no vencimento básico, dos que têm gratificação de qualificação. Então, no limite, todo mundo vai receber, como alguém num plano que tem gratificação de qualificação, ou pelo menos na nossa proposta. Essa proposta está indo para o MGI, né? Essa é a proposta que a gente apresentou para o MGI. A gente somou que é a gratificação de qualificação de doutorado no vencimento básico. O que é a crítica do próprio MCTI, de servidores do MCTI, ao plano de carreira do MCTI? É que esse desenho com a gratificação de qualificação, ele é muito desenhado para as áreas da coisa do fuga de cérebros do Brasil, para professor, universitário, pesquisador de grandes instituições. E ele não necessariamente contempla aqueles que são gestores, muitas vezes. Então, assim, que estão fazendo a parte mais processual e administrativa. E, além disso, é a orientação do MGI. Eles não dão gratificação de qualificação. Se você forem olhar o plano da FUNAI, que foi desenhado agora, o do ATPS, que foi revisto agora, nenhum tem gratificação de qualificação. É estrito gratificação de qualificação para instituições de ciência e tecnologia, não só que produzem conhecimento de ciência e tecnologia. Então, essa foi a estratégia. No fundo, todos vão receber. Se for aprovado o que a gente propôs, é claro, né? A proposta é essa. A proposta contempla o valor de gratificação de qualificação dos planos que tem. Só que tem ele fica no vencimento básico, ou seja, ele contempla todos os muitos conhecimentos, sejam eles conhecimentos formais, ortodoxos, por meio de mestrado e doutorado, sejam eles de gestores. Essa foi a proposta. E aí é bom fazer o registro também, que a gente vai visualizar as tabelas já, e vocês vão conseguir entender mais essa composição.
Mas essa gratificação de localização, ela, além da FUNAI, como a Eulícia falou, ela foi trazida também numa proposta inicial do próprio governo federal para o setor ambiental, né? E é a tabela do setor ambiental a que é tomada com maior frequência, foi tomada com maior frequência por nós como referência. E tanto é que esses valores de qualificação foram retirados de lá, né? Os valores de qualificação que foram incorporados ao vencimento básico em nossa proposta. E aí duas coisas que eu quero só registrar também. Porque, vocês podem perguntar, mas por que o meio ambiente, que não é de ciência e tecnologia, ficou? Porque o plano de carreira deles é muito antigo, ele é de 2002. E aí já tinha, eles simplesmente preservaram um direito, uma conquista que conseguiram lá em 2002. Não é a regra, isso aí é uma exceção da exceção. A outra questão que eu queria trazer para vocês é que uma crítica, reforçando essa fala da Diana, é uma crítica do pessoal do MCTI, é que ele, embora tenha gratificação por qualificação, a remuneração só se torna de fato atrativa, né, e comparada com as outras que atualmente foram reestruturadas, quando a pessoa tem o doutorado. Então, assim, se a pessoa não tem o doutorado, tem uma mera especialização, a remuneração não é tão atrativa assim. E apesar da estratégia nossa de colocar no nosso vencimento básico a remuneração, a gratificação de doutorado que é prevista para o setor ambiental, o que importa, isso foi uma estratégia nossa, isso não foi compartilhado com o MGI. Mas isso permite que a nossa carreira, a remuneração, a tabela remuneratória da nossa carreira, se equipare à das demais, né? E isso foi importante de registrar, né? Que, embora ele represente uma reviravolta, de fato, no nosso atual cenário, ela simplesmente nos coloca em pé de igualdade com outras carreiras que têm complexidade e atribuições semelhantes, né? Então, assim, a gente não está pedindo nem mais nem menos, de fato, um tratamento isonômico. E foi assim que a gente conduziu a defesa, a argumentação perante o MGI. Acho que nas tabelas vocês vão ficar evidente para todo mundo. Aí, sobre a gratificação de localização. Maranhão é considerada Amazônia Legal. Como é que é essa banda proposta? Ela foi proposta assim para a MMA e ela foi proposta assim para a FUNAI, mas na FUNAI ela é uma divisão na gratificação. Ela é proposta assim. E qual é o sentido da gratificação de localização? É para reter servidores aonde tem dificuldade de retenção de servidores. E quais são esses locais? São Amazônia Legal, faixa de fronteira do território nacional e o estado do Mato Grosso do Sul. Tá assim na FUNAI, estava assim para o MMA. E a outra banda, que são os interiores do país. A gente adaptou, porque o da FUNAI situava em 3, interior, capital da Amazônia Legal e Mato Grosso do Sul, e depois interior, a zona de fronteira, Amazônia Legal e Mato Grosso do Sul. É a dificuldade de retenção de servidores. Então, assim, a gente faz, sei lá, e o que é a Amazônia Legal? Isso é considerado oficialmente pelo IBGE. Então, assim, tem um pedaço do Mato Grosso, tem a Amazônia. Então, o estado do Mato Grosso é a Amazônia Legal. Maranhão tem uma parte da Amazônia. Então, o estado do Maranhão é considerado Amazônia Legal. Então, além desses dois, Tocantins, enfim... Todo o restante do norte, né? Isso, todo o restante do norte. E faixa de fronteira também é uma categoria do IBGE. Tem lá a lista de quais são os municípios considerados faixa de fronteira pelo IBGE. Mas, por exemplo, São Miguel das Missões, São Miguel, no sul do país, onde tem o Parque das Missões, é zona de fronteira. Corumbá é zona de fronteira. Cáceres é zona de fronteira. Eles todos fariam jus a esses escritórios técnicos e na banda 2. E banda 1,
os escritórios técnicos que todo o IFAM tem, os museus nos interiores que tem no IBRAM, além de escritórios que tenham nesses locais. Isso é para retenção de servidores em local que tem dificuldade de retenção, porque tem muita rotatividade. O servidor chega, toma posse, fica 3 anos, depois vai embora. Isso até às vezes ocorre em interiores que a gente considera próximos das capitais, mas porque não só, também pela característica da natureza do trabalho nesses locais. Enfim. Seguindo, né? E aí, eu acho que já a próxima já é as tabelas, né, Diana? Isso, a tabela, é o que nós queremos. Vamos lá. Tá, chegamos às tabelas. Aqui a gente vai compartilhar as tabelas completas, tá, gente? Mas para não tornar a apresentação morosa e cansativa, a gente colocou aqui tanto a comparativa da atual realidade, quanto as nossas propostas, o inicial e o final. Não, então aqui a gente saiu fazendo as comparações, pares de comparação com carreiras que têm semelhança com as nossas, né? A gente partiu, então, da TPS, que faz a gestão de políticas sociais, né? A cultura é uma das políticas transversais. A gente vê que, no início da carreira, o nosso salário representa apenas 73% do salário de uma TPS. E, no final da carreira, essa relação piora. O nosso salário passa a ser apenas 54,23%. Aí, sem falar, né, na diferença aqui de quantidade de tempo, né, da duração da carreira. A gente só chega ao topo com 28 anos e eles com 20. Próxima. Essa situação, vocês vão perceber que se repete. No caso da FUNAI, a mesma coisa, né? A gente tem similaridades fortes, né? A gente lida também com grupos tradicionais, a Palmares especialmente por motivos quilombolas. Aqui a gente tem, no início da carreira, uma defasagem, uma diferença que que faz com que o nosso salário represente apenas 67% do salário da FUNAI, e no final, meros 61%. Aí a realidade, mais uma vez, se repete com a próxima, que é a comparação com FNDE e INEP. FNDE e INEP eles também trabalham com fomento, né? A gente partilhou em algum momento da nossa história a vinculação com o mesmo ministério, mas as vinculadas do MEC, como FNDE e INEP, possuem já uma carreira estruturada. Só uma observação, esses valores, tirando o FUNAI e a TPS, que não tem gratificação de qualificação, então, MMA é uma carreira antiga, MCTI enfim, de ciência e tecnologia, e o INEP, FNDE também é uma carreira antiga, esses são os valores com doutorado, tá? Isso, valores com doutorados e... enfim, exato, as melhores realidades, né, que foram comparadas. A gente não tem variação, a gente tem uma péssima carreira socializada para todos nós. No início, a classe A1, né, o nosso salário representa 56,81, e mais uma vez, no final da carreira, essa relação piora. O mesmo ocorre, e aí a nossa contradição maior, né, a Casa de Rui, que está vinculada à ciência e tecnologia. A Casa de Rui é uma das vinculadas à cultura, mas sua carreira está assentada nos parâmetros da ciência e tecnologia. A relação é ainda mais bizarra, né? A defasagem do nosso salário em relação deles. No final da carreira, nosso salário chega a representar meros 50,9% do salário de um servidor com doutorado da Casa de Rui. E, por fim, a última comparação que foi feita... observação, só que já responderam no chat, mas é isso. A referência é 2026, ou seja, é o acordo do PGPE. A gente pegou essas referências de 2026. Isso, a gente pegou todas as carreiras, todas elas, ou já estão com acordos celebrados, FUNAI e Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, estavam com acordos celebrados, mas esses outros aqui, FNDE, INEP, Casa de Rui, por exemplo, são propostas de governo já. E esses valores para o ano 2026. A nossa referência é o ano de 2026, já com os aumentos negociados e acordados com governos e com o DICEG. Pode passar. E o último, mais recente, né, de fato, o acordo foi com o pessoal da área ambiental, né, eles elevaram seu final de carreira para 20.747, o que vai representar, que frente a ele, nosso salário representa apenas 55%.
E aí a gente chega na proposta feita, apresentada ao MGI, para o PC-CUT, né, que seria a nossa proposta de cargos e carreiras. A gente está aqui a divisão em níveis também, tá? Nível superior, intermediário, auxiliar. Mesmo auxiliar sendo um nível que não abre mais vagas em concurso, a gente contemplou na proposta também com melhorias remuneratórias. E aí a gente passaria aqui eu vou tomar apenas, gente, os valores da série, tá? A gente iniciaria com o salário inicial seria 10.705 e o final de 20.263. Então a gente sai de uma amplitude de apenas R$4.000, né, do início para o final da carreira, para cerca de R$10.000. Então, de fato, a carreira vai representando um aumento, um ganho significativo de salário, né? A gente hoje em dia nem sente quando pula de uma classe ou de um padrão para outro. No nível intermediário, a situação inicia em 5.000 e passa para 8.928, e nível auxiliar 5.102. Ele só tem esse nível, último nível, porque é o nível, a classe em que todos estão. São pouquíssimos no nível auxiliar, cerca de 27 pessoas, e já estão todos no último patamar. Então, aqui a gente tem um ganho, uma melhora para todos. Vocês vão perceber que as bandas têm uma variação, né? Elas aumentam, ó, os vencimentos, obviamente, a banda 2, com adicionais melhores que a banda 1. Pode passar. Eu acho que a gente já está terminando. Não, acabou. Para todo mundo. Acho que... e o impacto, era isso. Isso. E aí, gente, o impacto orçamentário foi um importante momento da apresentação nossa no MGI. A gente consultou o especialista, um técnico de DIEESE, para receber, né, fazer esses levantamentos. A gente considerou aqui a diferença entre o que hoje recebemos e a proposta que a gente apresentou, né, de nova tabela remuneratória, e a partir desses valores, multiplicados pelo número de servidores ativos e aposentados, de acordo com seus níveis também, chegamos aos valores mensal e anual de 2025 e 2026 para o Estado brasileiro. Atualmente, e aí esse é o ponto de defesa, veja que isso aqui, no ano, se assim for aprovado, no ano de 2025, o governo federal gastará a mais com despesas de pessoal para a cultura, R$350 milhões anual. Esse valor reduz um pouco em 2026 e vai para 345 milhões. De imediato pode parecer um número expressivo, um número alto, mas é importante a gente entender a nossa situação na realidade do conjunto de servidores federais. A gente atualmente representa, para despesa com pessoal para a União, apenas 0,13%. Com esse acréscimo aqui, em 2026, a gente representaria apenas 0,22%. Ou seja, mesmo com a inclusão, né, desses ganhos representativos para cada um de nós, para o Estado, as despesas não representarão muito. Representarão, na verdade, na ponta do lápis. Isso aqui é uma estimativa, obviamente, vai ser tecnicamente detalhado. Mas numa conta de padaria, ela representa 0,09% de despesas a mais da União conosco, né? Então, assim, é muito baixo, né? É um peso muito pequeno, e o benefício que a gente tentou apresentar aqui, os benefícios seriam muito maiores, né? Compensando esse investimento, porque é isso que tem que ser entendido pelo MGI, que é um investimento na nossa carreira, no setor cultural, dando de fato a centralidade que o governo federal se comprometeu a dar. Eu acho que a próxima já é a finalização, a minha parte fica por aqui, ficou à disposição para dúvidas. Mas a gente vai, como eu disse, liberar as tabelas completas, gente. A gente vai colocar aqui a tabela completa e aí vai ter VB, gratificação, mas só para mostrar mais alguns 2 documentos, prometo, e está acabando. Eu vou parar de compartilhar. Para aposentado, é a pergunta. Aposentado, as regras de aposentadoria tem muitas variações, né? Vai na regra do que é. Os que são de paridade, vai com paridade, os que são de, né? Enfim, são umas 4 regras diferentes
de aposentadoria vai seguir a regra, e aí eu tenho que pensar cada pessoa. O que é um benefício para a aposentadoria nessa proposta é o que eu vou compartilhar aqui agora, deixa eu só abrir o documento, é a diferença na proporção da gratificação de desempenho de VB. Então, para quem não for paridade, vai ser muito beneficiado, porque vai melhorar essa relação. Deixa eu compartilhar aqui. Essa fica, vocês estão vendo, né? Essa fica a proporção. Atualmente, a gratificação de desempenho é 57%, quase 58% do nosso total, e o vencimento básico é 42%. Na proposta, é bem oposto. A GEDAC é 33% e o vencimento básico é 66%. Então, mesmo para quem não for da paridade, isso é um impacto e um ganho real, tá? Uma outra coisa que eu queria compartilhar é só... Deixa eu só achar aqui. Perdão, deixa eu só abrir aqui. É o seguinte. Esses são documentos que a gente vai compartilhar, tá, pessoal? Que aí vocês podem ver com calma. Isso aqui, para quem chegou agora na conversa, em 12 de junho de 2024, foi feito um encontro da cultura, que tirou orientações, porque isso foi um pouco antes do GT começar a trabalhar, mas o GT já era uma demanda da base, a base então tirou que eram as orientações. E a gente, quando foi construiu pensando tudo isso aqui, tá? E aí, o que eles tinham como orientação era justamente, assim, a gente trouxe tudo o que vocês pediram. Vocês pediram para a gente fazer o levantamento dos impactos sociais e econômicos do nosso trabalho, que a gente reconhecesse as atribuições específicas, desenvolvesse uma tabela que não dependesse de gratificação de titulação para ser atrativa. Então, a gente acha que contemplou, considerar que os benefícios fossem para todos, e assim foi, tá? E o que vocês tiraram como orientação do que vocês já entendiam como um parâmetro era a TPS, FUNAI, Meio Ambiente e a Casa Rui. E aí a gente acrescentou também na FNDE, porque eles são MEC, e a gente já foi MEC um dia. E a gente considerou o MMA porque era o melhor para o nível médio. Isso, essa tabela que vocês viram, vocês gostaram, foi a proposta do governo para o MMA, somando a gratificação de doutorado no vencimento básico, porque isso fica para todos. A gente escolheu essa porque a gente considerava, além disso que a Thaís falou, né, que ela era mais interessante para o nível intermediário, era também porque o MMA tem muitas semelhanças com a gente. É o mesmo plano para a área direta e indireta, eles têm muita capilaridade, eles fazem fiscalização, eles fazem conservação. Então, foi isso, a gente vai colocar no chat agora para vocês receberem as tabelas detalhadas com todos os parâmetros, padrões e tudo, a apresentação, esses documentos, tá? É isso. Aí eu não sei se a Ruth e a Ju, que são, né, do sindicato, do Fórum das Associações, querem mediar o restante, falar o que seriam os próximos passos. Não sei se vocês estão aí. Diana, rapidamente, eu só compartilhar com todo mundo, já vi que tem muita gente levantando a mão, mas se compartilhar com todo mundo que a entrega dos documentos para o MGI contemplou um projeto de lei, né, uma minuta do projeto de lei, uma exposição de motivos, uma nota técnica da COGEP, além, logicamente, né, da tabela remuneratória, da proposta de tabela remuneratória. Todo esse conjunto de documentos já está lá com o MGI, e esses também serão transmitidos, compartilhados aqui com a base. Eu queria falar também, desculpa, como foi recebido no MGI. Acho que faltou, o Thiago pode falar também, então tá. Assim,
tecnicamente, né, a Bruna brincou que ela queria receber uma estrelinha no nome dela por ter seguido de forma espartana as orientações do MGI. Aí a ministra Esther, então, falou que ia conceder a estrelinha para a Bruna, porque a nossa proposta estava perfeitamente adequada ao que é a diretriz do MGI para a carreira. Ela comentou que ninguém nunca reclamou dos 28 anos e que eu acho que a gente, né, teve causa uma boa impressão quando a gente de fato se debruça, analisa ponto a ponto e aponta todos os problemas, né? Além disso, ela comentou também que o que a gente estava propondo era razoável, estava de acordo com o que eles praticam, que o que a gente estava pedindo, né, como era dentro do que era razoável, porém ela falava que não tinha certeza se seria possível atender no prazo que temos, na janela que temos, mas que ela ia encaminhar para a área técnica fazer essa avaliação. E porque, como o Thiago falou, quem fez o impacto da nossa conta foi o DIEESE, e eles têm uma outra metodologia de análise. A gente não contabilizou os 52 pensionistas, por exemplo, eles vão refazer a conta para saber com mais precisão, mas, em geral, as contas do DIEESE, assim, é bem próxima do que é o impacto orçamentário. Então, agora, eles estão fazendo a análise técnica. Na hora... A reunião para análise técnica já está marcada para a semana que vem, parece. Segundo, assim, de papo assim. Então, mais a questão, muitos querem, existe uma demanda grande por plano de carreira, existe, é claro, a compreensão que a cultura é uma área que faz sentido ter essa carreira, a carreira está adequada, o que a gente pediu é razoável, e agora eles estão, o que ela garantia era que a análise técnica ia fazer a análise. Então, eles não têm prazo para responder, mas a parte técnica já sinalizou que queria marcar uma reunião logo com a gente. Com a gente, digo, com a COGEP Minc. Então, que agora se trabalha com a COGEP Minc. Então, é isso, assim. A reunião, vocês viram nas notícias que foi divulgada no Minc, foi uma boa reunião. Não houve críticas, assim, à proposta. Assim, né? De primeira, de pronto, eles já vão ler os documentos. É isso. Ruth, você quer fazer aí alguma consideração em nome do DEC? Oi, gente, boa tarde. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Bom, eu tive uma conversa hoje de manhã com o Sérgio Ronaldo, que é o secretário executivo da CONICEF, sobre essa entrega da proposta, né, de reestruturação de carreira do MINC, né? E aí a nossa orientação pelo CONICEF é da gente formalizar a entrega da proposta de reestruturação de carreira para ser analisada pela CONICEF. A gente tem um cenário, né, que eu tinha falado na sexta-feira para quem estava presente no ato, durante a reunião em Brasília, que nós temos dois caminhos. A gente, em tese, né, no regimento da mesa, a gente pode, das negociações, né, a gente poderia, enquanto categoria, aprovar, mas tem que correr dentro da estrutura do sindical para a gente formalizar que ela foi estudada pela categoria como um todo e aprovada, né? Ou a gente pode também passar por uma nova análise, que seria pleiteando para além daquilo que a MGI restringiu como espaço de negociação, né? Porque a avaliação geral é de que realmente é uma proposta boa, mas em termos de espaço de negociação ela pode ser ampliada, né? Então, existe essa possibilidade da gente puxar mais coisas e, sei lá, trabalhar como se fosse com um teto de negociação, que seria uma contraproposta da CONICEF, e ter essa proposta como piso. Essa aí é um encaminhamento. Então, hoje de manhã, antes de eu voltar para casa, eu já falei com o Sérgio Ronaldo nesse sentido, né, da gente fazer a formalização por ofício do nosso pedido para a CONICEF, para que seja enviada à CONICEF essa proposta, né, de reestruturação, para que a gente faça análise junto à categoria a partir da perspectiva dos sindicatos, né? Mas é isso, a nossa perspectiva aqui é essa. Bom, é isso, gente. Obrigada.
Tem alguns colegas que se inscreveram. Pelo horário, vamos dar a palavra, então, às pessoas, talvez um limite até 2 minutos, para que as falas sejam concisas, diretas, né, para tirar dúvidas nessa oportunidade, e aí a gente pode, após as pessoas inscritas, avaliar, então, os próximos passos, inclusive com algumas sugestões também de articulação parlamentar aqui em Brasília e nos estados. Quem está inscrito... Também, desculpa, só uma observação. É importante lembrar a questão da PELOA, né? Então, assim, tem aí o limite até 31 de agosto para que eles possam prever alguma coisa para o ano que vem. Mas isso não quer dizer que a gente não possa seguir pressionando. Vou dar a palavra, então, Eduardo, depois a Cândice, depois o Tândrios. Até 2 minutos a fala de cada um. Quem quiser mais se inscrever, a gente vai encerrar as falas na vez do Tândrios. Eduardo, boa noite. Boa noite. Vocês me ouvem, não? Sim, pode falar. Tá. Boa noite, pessoal, tá certo? Eu também fiz parte da elaboração do GT, não fiz parte da apresentação lá no MGI, mas dos bastidores, e eu também tentei dar a colaboração ao grupo. Eu já peço desculpas, porque enquanto eu ouvi a reunião, eu saí aqui rapidamente para atender coisas urgentes de trabalho. Eu queria informar se foi falado sobre o reposicionamento na carreira, né, que estamos saindo de 28 anos, né, até chegar ao topo, e vamos migrar para 20 anos. Eu não sei, um outro colega mais aparelhado, talvez a Diana, possa informar para a gente e provavelmente consta na proposta que a gente vai readequar o posicionamento na carreira, de modo que pode ser, uma vez a proposta aceita do jeito que foi, né, sem outros embargos, a gente consiga, né, quem está mais tempo na estrada da cultura vai tender a subir um pouco mais na classe, né? A gente desculpa. Comentários? Eu esqueci de mencionar uma última coisa, que era que era uma coisa que eu até queria reforçar aqui. Existem 2 questões que a Bruna, da COGEP, falou que não estão concluídas no processo. Então, ainda tem alguma coisa de questões, 2 pontos técnicos jurídicos que têm que ser avaliados na proposta, não é isso? E aí, qual é o prazo para a gente ter isso finalizado, para a gente realmente ter o projeto totalmente pronto? Era essa uma coisa que eu tinha lembrado aqui de falar e é bom apontar também. Diana, Thaís e colegas do GT, podemos então anotar esses pontos, agrupar todos os comentários para tirar as dúvidas de uma vez? Às vezes vai ter pontos coincidentes, pode ser? Passamos então para a Cândice, depois para o Tândrios. Até 2 minutos, por gentileza, pessoal. Oi, boa noite. Primeiro eu queria parabenizar, agradecer aos colegas que se envolveram nessa proposta, pela objetividade. Acho que realmente, assim, de todas as outras vezes que a gente teve tentativas, né, de chegar a um diálogo, ao mais próximo, né, de uma perspectiva com o MGI, né, na época, né, o Ministério do Planejamento, nunca foi tão estruturada como agora, embora, né, sabendo que foi um GT, inclusive, trazido pelo próprio Ministério. Acho que o trabalho super alinhado, inclusive, com propostas embasadas e reais, né? Bom, primeiro, a minha primeira pergunta, para ser bem objetivo e dar tempo, né, os outros colegas se manifestem. A minha primeira pergunta é a seguinte: como que vai se dar essa transição da carreira? Porque todos nós estamos fora, né, desse entendimento. Primeiro se de fato vai haver uma transição, que a gente possa migrar para essa carreira, como é que isso vai ser tratado, se isso chegou a ser, né, apresentado? E uma segunda pergunta, que também tem a ver com isso, também, né, claro que essa migração passa até por essas etapas, né, de escalonamento até o topo da carreira. Então, acho que como isso vai se dar, né, especificamente? Porque as outras vezes sempre foi entendido que a carreira nova são para os novos servidores, então que nós todos continuaríamos,
no plano anterior, somente com o diferencial aí sim, do salário, né, de gratificação. Então, isso é uma primeira pergunta, né, para a gente compreender. E uma segunda, que eu já vou avançar um pouquinho como proposta, eu penso até... Aí, já concluindo, Cândice, se puder ser bem objetiva, por favor. Sim, a minha segunda questão é a seguinte, que é como uma proposta mesmo. Pelo prazo que a gente tem, 31 de agosto, para apresentar qualquer proposta que tenha efeitos a partir do ano que vem, eu creio que se a gente tiver um retorno rápido do MGI, de repente que a gente sinalizasse sim uma aprovação dessa proposta. E aí, o que a gente quiser batalhar, a gente deixa para um segundo momento, porque senão a gente não vai nem entrar agora. Essas eram as minhas considerações. Obrigada, Cândice. Agora tem a Sandra, o Tândio estava inscrito, mas saiu, tá? A Sandra, depois a Tássia. A gente encerra, então, as inscrições aqui na fala da Sandra, por gentileza, pessoal. A Sandra está aí? Bom, vamos passar então para Tássia. Ah, meu Deus. Alô? Oi. Eu só quero dizer que eu me inscrevi. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Oi. Sim. Oi, boa noite. Eu sou a Tássia, eu sou da Biblioteca Nacional, sou cargo de nível médio e, assim, eu também acho que a gente nunca teve nada, a gente tem que aceitar o que vai ter, né? Mas eu admito que eu fico um pouco incomodada, porque eu acho que os servidores de nível médio são muito desvalorizados, sabe? E a gente sabe que... Eu, por exemplo, tenho mestrado. Só que quando teve o concurso da Biblioteca Nacional, só que tinha para nível médio. Então, tem muitos colegas nessa situação que têm mestrado, que têm doutorado, mas que estão presos numa carreira de nível médio, que ainda não conseguiram sair para outro concurso. E eu acho, assim, triste que a gente vá receber metade, entendeu? É melhor do que o que a gente tem hoje? Mas eu ainda acho que o nível médio fica sempre, sei lá, escanteio. Tá? Sendo que a gente tem muitos servidores altamente qualificados também nessa categoria. Obrigada, Tássia. O Tândrio está inscrito, a Sandra não falou como estava marcada, então, Tândrio, você é o último, eu peço a gentileza até 2 minutos você colocar seu comentário. Obrigada. Por favor, eu me inscrevi. Opa, é que não estava aqui o nome, saiu. Tá bom, Mário. Posso falar? Então, uma dúvida que eu tenho é que na reunião da Futura, vocês estão me ouvindo? Sim. Espera aí, deixa eu arrumar aqui o microfone. Pode falar. No encontro da cultura do dia 12 de junho, tinha ali a questão da fiscalização. Então, minha primeira dúvida é saber se isso foi pensado em algum momento. E a outra questão é essa... Daí é uma coisa que me preocupa muito, que é essa questão da forma como a gente é enquadrado como analista e assistente, né? Isso, inclusive, é uma coisa que o governo reiteradamente ele fala para comparar com outros cargos e, por exemplo, não oferecer os aumentos porque acabaria tendo problemas na aposentadoria, né? Então, e a gente já vê isso também na falta de gratificação por qualificação, né, que a gente não vai ter. O governo decidiu que a gente não tem que ter isso. Então, assim, como que fica essa discussão? Porque, a princípio, a gente pode ter um aumento agora, mas ficar engessado para todos os outros anos seguintes, a gente ter os mesmos problemas e ficar numa carreira que continua sendo não valorizada. A gente,
não está lidando com o problema. E assim, daí quando a proposta, né, por enquanto, de fato, a gente só está lembrando que a gente não tem nada, porque a gente não tem a resposta do governo, né, que é de fato o documento que vai servir para a gente se basear se vai aceitar ou não. Então, assim, eu acho que esse que nem é o pleito para a gente discutir se aceita ou não aceita essa proposta, porque, na verdade, essa proposta que o GT colocou não é a proposta que vai ser encaminhada pelo MGI, né? Então, assim, é até perigoso a gente se basear a nossa resposta no documento que a gente levou, baseado em palavras de um governo que até agora não estava do nosso lado. Assim. Claro. Mas é isso. A questão da fiscalização é a questão da forma como que a gente é enquadrado. Obrigada. Pessoal, eu acho que o Mário Chagas tinha se inscrito e ele tirou o nome dele, mas ele está reivindicando pelo microfone, então vai ser ele, em seguida a Marina. E é isso, não é isso? Tem mais alguém que eu não estou vendo? Por favor, Mário. Olá, obrigado pela compreensão. É que eu fiz a inscrição e logo depois saiu. Mas eu quero registrar, dar os parabéns ao grupo de trabalho, à equipe. É notável o que vocês conseguiram fazer em tão pouco tempo. Essa é uma luta antiga, vocês sabem disso. Eu que já tenho 68 anos e acompanhei boa parte dessa luta, então estou vendo com muito entusiasmo nesse momento tudo que vocês fizeram. De verdade, parabéns. Reconheço o que tem de esforço, o que tem aí dentro. Então, parabéns. Eu tenho uma preocupação assemelhada com o que a Cândice aqui indicou, quanto ao enquadramento daqueles que estão na carreira atual, que sequer é uma carreira, como vocês bem disseram, e essa nova proposta. Ou seja, imagino que vamos ter aí grupos de trabalho, etc., para que esse enquadramento seja feito da melhor maneira possível, porque muitos dos nossos colegas, eu mesmo estou nesse caso, mesmo com tanto tempo de serviço, sequer estou no topo. Né? Então, eu entrei no serviço público em 1980 e na Promemória em 87. Agora, além dos parabéns, eu queria também fazer uma indicação para vocês. Eu penso que foi tanto trabalho e, no meu entendimento, está tão bem feito que nós precisamos agora também de um dispositivo de proteção dessa proposta, né, para evitar que, eventualmente, pessoas que sequer estão muito sintonizadas e sequer estão tão por dentro dessa proposta, sequer estão cientes da nossa luta de tanto tempo, venham agora fazer propostas que desviem o bom caminho que vocês encontraram. Então, eu só quero registrar isso, saber do enquadramento, ter estratégias e táticas de proteção do trabalho realizado e dar os parabéns. Realmente, assim, me senti contempladíssimo. Parabéns. Obrigada, Mário. Pessoal, Marina e Anaximandro vão encerrar aí as falas. Até 2 minutos eu peço a gentileza para os colegas do GT poderem dar os esclarecimentos todos e a gente poder finalmente chegar aos encaminhamentos da reunião. Marina? Verdade, Seu microfone Marina fechou o microfone. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Sim, pode falar. Não, a minha pergunta era parecida com o de Mário mesmo, que era sobre como que vai ser essa perspectiva de inclusão dos servidores atuais, né, nesse novo plano de carreira, né, e aí eu fiquei, no caso seria, só confirmando, né, seria uma proposta para 2026, né, já seria janeiro de 2026 que faria essa alteração, e também em relação ai, gente, desculpa, estou aqui exausta e esqueci qual era a minha última pergunta. Fica só essas duas mesmo. Obrigada. Eu acho que o Anaximandro não está mais inscrito, não vejo mais ninguém depois da Marina, então acho que a gente agora encerra. Só um adendo, por favor, é porque a Sandra Rafaela mandou mensagem no chat que deu um problema no microfone dela, ela estava inscrita. Se podia... Sim. Ela perguntou aqui se foi pensado no caso dos servidores que estão tentando se reenquadrar
na Lei 12.277, que são alguns cargos como arquiteto, engenheiro, porque muitos servidores têm até ação judicial acontecendo também paralelamente a isso. Obrigada. Obrigada por trazer a pergunta da Sandra. Eu acho que agora a gente, então, encerrou o conjunto de comentários, né? O que eu puder, assim, indicar aqui, lembrando também, mas acho que vocês pegaram o teor das dúvidas, né? Fica com vocês, então, colegas do GT, para responder os demais colegas. Vamos lá. Tem vários de reenquadramento. O da 12277, o do Mário Chagas, né, sobre os antigos, o da Cândice, dos semi-antigos, semi-novos, né, nós já da PEC Cultura. E vamos lá, assim, no texto do PL, a gente pode compartilhar, tem sobre reenquadramento. Se tem também a fala do Eduardo, que é um colega do GT, que pediu para a gente falar, que a perspectiva também, são muitos reenquadramentos, então, peraí. Como mudou o patamar do interstício de 18 meses para 12 meses, em tese, todo mundo acaba sendo reenquadrado para cima. Tem que ver certinho, e aí tem isso, entendeu? Então, além, em geral, digamos, eu tenho 14 anos de IFAM, mas eu progredi em 18 meses. Então, eu não estou no topão, assim, eu estou no final do B ainda, não estou nem no C. Então, mas se eu contar 12 meses desde o meu ingresso, eu estou lá no C. Então, além né, do aumento assim na linha, se a gente comparar os salários, a gente colocou no texto que, por causa da mudança para 12 meses de interstício, todo mundo acaba subindo também um pouco, assim, né? E tem que ver caso a caso quanto tempo você progrediu. Tem gente que progrediu, de fato, em 12 meses e não em 18, porque recebeu, por exemplo, o cargo comissionado é considerado mérito, e aí você vai em 12 meses. Tem essas variações. Então, se você teve um período cargo, depois você não teve mais, e aí cargo não precisa ser só 10, 3, 4, 5, uma FC já conta, e aí você poderia ter em 12, não 18, tem que avaliar, e é caso a caso. Mas, enfim, isso você já souberia um pouco de patamar, que foi o pedido do Eduardo para a gente explicar um pouco. Aí, além disso, reenquadramentos. O que tem no texto do PL, que é o que tem na FUNAI, que é como a MGI trabalha. Eles fazem uma análise. Se você entrou por concurso público de provas e títulos para um cargo que tem a mesma atribuição, as mesmas especificidades de requisito, então nível superior, nível intermediário, dessa carreira, que é a PEC Cultura, você pode migrar para a carreira nova. Mas isso é um estudo, sabe? E aí eu não tenho como garantir se a Cândice vai ser reenquadrada, porque o que faz é pelo que a gente entendeu, é muito específico. Isso é uma questão muito de gestão de pessoas. Me sinto até desconfortável. Mas a perspectiva é isso, analisar concurso público, o cargo, se o cargo é compatível com esse, se as atribuições são as mesmas, essas coisas, e vai rebatendo. E aí entra, tá? É isso. Aí, os casos da 12277. Isso é uma situação que é só do IFAM, praticamente. Só o IFAM tem essa situação. E são dos arquitetos do IFAM. Quando a gente desenhou o plano de carreira lá em 2012, então, assim, não tem como garantir que não tem como ter certeza como vai ocorrer a migração. Como é que foi na FUNAI? Eles fizeram essa análise. Quem entrou por concurso com as mesmas atribuições, foi para a carreira nova. Quem não entrou, ficou na PEC, mas recebendo o vencimento da carreira. Entendeu? A tabela da PEC ficou a tabela muito, muito parecida, se não idêntica, à da carreira. Então, todos recebem E aí a perspectiva sempre foi, a orientação da COGEP MINC é levar o máximo de pessoas para dentro da carreira mesmo, fazendo a migração. Mas isso é só para os casos que têm compatibilidade do concurso do cargo. A 12277, aí é isso, é muito individualizado, ele tem que avaliar. E eu realmente também não vou saber responder com certeza. Por quê? Na maioria dos casos da 12277, você percebe a tabela da 12277, mas seu cargo ainda é aquele do órgão original. Então, como isso é para todo mundo que é da PEC Cultura, seu cargo é PEC Cultura, ainda que você perceba a tabela. Agora, teve casos, não sei se é esse, Letícia,
do juiz que falou para te reenquadrar como arquiteta. Aí é uma coisa que aí é na conversa técnica com a MGI, de como eles vão fazer essas coisas. Deixa eu só falar, é porque eu fui reenquadrada mesmo, mudei o código. Eu sou código de arquiteta agora. Pois é, olha isso. E aí, na FUNAI tem a 12277, eu não lembro. Eu vou olhar, tá? Mas isso, como eu falei, na FUNAI tem. E as pessoas... mas nem todos foram reenquadrados. Teve gente que ficou com a PEC Cultura e só percebe a tabela, que é o que era para ser. Tem outros que foram reenquadrados, mas que mudaram o título. Então, é essa a questão. Quem entrou sem concurso público só tem a tabela e não entra para carreira. Isso. Quem entrou sem concurso público fica na PEC, mas recebendo a tabela sem a carreira. Sem estar dentro da carreira, sem migrar para dentro da carreira. Mas a tabela fica também para a PEC, Cultura. E aí é isso. Para migrar, tem que ter entrado num concurso, num cargo, com as mesmas atribuições. Isso é regra jurídica. Por quê? Porque isso é regra da Constituição. E é por isso que não pode ter concurso interno para mudança de nível intermediário para nível superior. Isso é vedação que está na Constituição Federal. Não pode. Podia antes da Constituição, depois não pode mais. Infelizmente, eu sei que é uma demanda, que as pessoas entram no órgão, seguem se especializando e querem continuar trabalhando ali. É também um investimento do órgão, né, na capacitação das pessoas que ingressaram ainda no nível médio no órgão. É uma pena, mas isso é uma vedação que trouxe a Constituição Federal, é inconstitucional, não é possível. Tá? A migração dos antigos, o jurídico, o prazo. A gente não tem o parecer da jurídica e tem todo um trabalho. Assim, a FUNAI falou que depois que eles apresentaram o plano, foram mais 5 reuniões técnicas para fazer os ajustes do plano de carreira. São ainda muitas discussões técnicas com a MGI para, enfim, para eles fazerem análise, fazerem ajustes, aí vai e volta. O relato da FUNAI é que depois da entrega do Ministério de Povos Indígenas para o MGI da proposta deles, ainda foram 5 reuniões. Então, ainda tem várias reuniões a serem feitas. Eu acho que uma coisa são as reuniões para ajustar o desenho do plano, da estrutura. Outra são o que se vocês acham a proposta razoável. Enfim, o prazo dos ajustes técnicos ele pode ser mais longo, porque ele pode ir até dezembro, que é quando se encaminha isso para o ano que vem. E aí a pergunta, se ele é para 2025 ou 2026. A gente colocou como proposta 25 um percentual e 26 um outro percentual de aumento, né? Então, em 2 vezes, que é como o MGI tem negociado, ele tinha apresentado essa proposta para o MMA, era maio de 2025 e janeiro de 2026. Mas isso é a proposta, gente. Essa é a proposta da peça técnica, que ainda vai para análise técnica, né? Mas para entrar em 25, tem que ter alguma previsão disso na PELOA, que o prazo é 31 de agosto. Senão vai ser 26 mesmo, porque, enfim, é isso. Tá. E aí, a questão da fiscalização, a gente avaliou o plano de carreira do MMA, por 2 motivos. Um, porque a gente se inspirou no plano de carreira do MMA para fazer a proposta, e outro foi que o MMA tem um tipo de fiscalização parecida com a nossa, tanto que a equipe do grupo de trabalho que discutiu a construção da fiscalização do IFAM, que também dialoga com a fiscalização do IBRAM, que foi construída recentemente, eles são o mesmo tipo de poder de polícia, sabe? E a gente foi olhar como eles recebiam. Eles não recebem gratificação de fiscalização. O que eles recebem, e a gente não encontrou gratificação de fiscalização desse tipo de fiscalização que é parecida com a nossa. O que eles recebem? Eles recebem um adicional de periculosidade de 10%. E aí, isso é orçamento do órgão, isso é condições de trabalho. Aí, essa é uma discussão da mesa específica das condições de trabalho, tá?
Exatamente, eu vi isso também numa publicação, esse adicional já sai no concurso agora, com adicional para quem for fazer fiscalização de R$ 1.100 e poucos reais. Por 10%, Exatamente. Mas é de adicional de periculosidade, não é gratificação de fiscalização. Ele não entra no plano de carreira, em condições de trabalho. Isso sai do orçamento do órgão, isso é outra questão. Então, E aí, só fazer um adendo. E é algo que a gente pode já começar a negociar independente do plano de carreira. Inclusive, a gente teve a mesa de condições de trabalho instalada e a gente vai levar isso, a Condicef e a ASMINC, para discussão. E a Thaís é da ASMINC, por isso é que ela... Além de ser do GT. Então, é algo que está desvinculado e que a gente já pode, desde agora, tratar, entendeu? Exatamente. Como seremos vistos como bloco, que é a outra pergunta. Atualmente, a gente é visto como bloco com o PGPE. E o PGPE é uma categoria que se é de suporte administrativo geral, e são 350 mil servidores no PGPE. O que a gente está pleiteando é que, com um plano de carreira, é que a gente seja visto na nossa especificidade de trabalho. Até o nosso suporte administrativo, ele é especializado. Não é uma contratação de obra normal contratar uma obra de restauro, não é mesmo? A fazer a análise de uma planilha de custo de um projeto cultural requer um conhecimento sobre projetos culturais. Então, isso faz com que até mesmo o nosso suporte administrativo ele não seja um simples suporte administrativo. Então, o que a gente está pleiteando, quando a gente apresenta um plano de carreira, é não tratar de tabela remuneratória exatamente, mas tratar a gente como uma carreira, o que é necessário para a gente progredir e como a gente é visto. E aí, com essa perspectiva, a ideia é que a gente seja aproximada ao MMA, à FUNAI, a esses que têm um tipo de trabalho de mesmo nível de complexidade e de lógica de atuação. Então, muito capilarizado, com trabalho de atendimento direto ao cidadão, que faz fiscalização com poder de polícia para conservação, para preservação do legado, no caso deles, natural, no nosso cultural, para as futuras gerações, tem essas mesmas características de atividade. Acho que a gente respondeu todas as perguntas de forma geral. Acho que agora devolvo para a Ruth, para o sindicato. Enquanto, não sei se a Ruth está aqui, aqui a Juliana, né, da diretoria da ASMINC, que eu queria primeiro agradecer muito aos colegas do grupo de trabalho que se dedicaram de maneira heróica. Em um mês, eles tiveram que cancelar férias, tiveram que trabalhar no fim de semana para poder cumprir o prazo, né, tão curto para criar uma proposta e usaram de sensibilidade, de escuta, de estudo para poder pautar a COGEP do MINC, né? Eu acho que eles, na verdade, além de aprender, ensinaram muito para o MINC o que é que os servidores da cultura fazem. Então, é um agradecimento enorme, assim, para toda a nossa categoria, sabe? Assim, de honrar a qualidade da reflexão sobre o trabalho de quem planeja, executa e monitora a política cultural no país. Eu queria só trazer o seguinte, esse alerta que Diana comentou sobre o PELOA, ele é interessante se a gente pensar, bom, temos uma proposta de qualidade entregue ao MGI, que já vai entrar na lista de tarefas da equipe técnica, né, que analisa lá dentro do MGI, e a gente poderia aproveitar essa oportunidade nas próximas 2 semanas, fazer um esforço para articulação parlamentar, que é o que a gente já vem falando em várias assembleias, a respeito do quê? De trazer parlamentares, deputados e senadores para fazer uma pressão para a ministra do MGI.
Por quê? Porque a gente já tem a ministra Margarete Menezes conosco. Ela salientou que isso é uma ação fundamental para o MINC, para o sistema MINC. A gente agora precisa de apoio político para que o nosso pedido de carreira seja tratado no MGI como urgência. Então, acho que a gente tem que também pensar estrategicamente, aí eu acho que, não sei se Ruth está ainda aqui na sala, como é que a gente, dentro do grupo de mobilização que foi constituído, né, temos hoje pontos focais que constituíram um grupo por conta da mobilização dessas últimas semanas, como é que a gente pensa nessa abordagem? A gente tem que pensar nomes, a gente já tem que iniciar para que essa semana e a próxima, pelo menos, alguns ofícios, alguns telefonemas de parlamentares alcancem a ministra do EC. Então, coloco aqui essa possibilidade porque é urgente, né? A gente poderia postergar e continuar pensando nisso num tempo mais diluído, mas a gente tem esse tempo de 31 de agosto, aí curto, para fazer algo para ver se consegue reservar parte do orçamento para 2025, considerar a possibilidade da gente ter esse plano, né, já dentro da perspectiva orçamentária. Então, Ruth, eu não sei, você tinha comentado sobre a conversa com o Sérgio Ronaldo. Oi. Sim, não, a conversa com o Sérgio Ronaldo é questão de organização sindical. Nada impede, óbvio, que a gente faça a nossa mobilização junto ao Congresso, né, que é essencial agora. A questão é só a gente conseguir fazer com que essa articulação aconteça de forma descentralizada, porque a gente está em período eleitoral, então, assim, vai ser um pouco difícil encontrar os parlamentares no Congresso, né? Alguns deles, pelo menos, mas nada impede também que se faça um trabalho em Brasília, né, em paralelo. Até porque a gente também tinha, né, uma expectativa de fazer algumas atividades dentro do Congresso, conseguir audiência pública, conseguir um espaço junto à Comissão de Patrimônio, que são passos aí que a gente precisa dar para organizar melhor a nossa mobilização, né? Eu acho que é importante agora a gente pensar nessa articulação e nessa organização de mobilização em um novo momento, né, que não seja o espaço governamental, porque acho que a gente está usando o canal do Teams, né, para fazer essa organização sistematizada, até por conta da hora também. E aí eu proponho que a gente ainda essa semana, se possível, o quanto antes, faça uma assembleia geral da cultura, uma plenária da cultura, para já sair com essa agenda junto ao pessoal da Comissão Nacional de Mobilização, tá bom? Eu só queria fazer um comentário, porque uma colega que tinha acesso muito próximo ao assessor de um senador falou com esse assessor e falou assim, será que ele mandaria um ofício ao MGI falando que apoia a demanda da cultura? E é claro, assim, que essa proposta ainda vai passar pela análise técnica, então não necessariamente o que a gente apresentou aqui é o que a MGI vai considerar adequado, isso é importante que fique claro. Mas, e também não necessariamente é o que também o sindicato pode apresentar outras coisas, que, né, como a Ruth falou, você tem que avaliar qual vai ser o posicionamento do sindicato, isso é outra coisa. Mas ter esse encaminhamento de apoio é positivo, até para, de repente, eles preverem, estou sonhando, né, algo na Peloa, para caber esse espaço de negociação com alguma possibilidade para 2025. E aí ela entrou em contato com esse assessor, e aí esse assessor falou que o senador apoiaria e mandaria um ofício para o MGI expressando seu apoio ao pleito dos servidores da cultura para terem um plano de carreira. Só que para isso ele pedia um ofício da base solicitando esse apoio. E aí esse ofício eu entendo que tem que sair do Fórum de Associações, que aí junta todas as associações mais a CONDCEF. Sim, exato. Que é o DEC, né? Que é não sei, e aí essa é a minha pergunta para a Ruth aqui, que é do DEC, se seria possível esse ofício, se vocês acham razoável. E aí não é assim, dizendo que vocês estão de acordo com essa proposta, mas né, pedindo apoio
ao pleito de carreira, eu não sei. E perguntando informações sobre a abertura Tudo da na mesa de negociação. Entende? Sim, a ideia do ofício é justamente a gente ter a solicitação, porque a gente pode oferecer o apoio, sempre vai ter o apoio, né? Tanto é que o Sérgio não pensou 2 vezes, a gente pode enviar já o ofício. Eu não consegui fazer hoje porque eu estava em trânsito, né? Eu cheguei na hora que entrei na reunião. Mas o que a gente pontua é que a gente precisa ter formalmente o documento, né, enviado, e a gente está querendo isso, a gente está querendo que formalmente ele chegue ao sindicato, ao Condicef, para que a Condicef possa também apresentar isso aos servidores, porque não é o sindicato que decide, são os servidores que decidem, só que a gente tem que criar a formalidade, né, das assembleias locais, enfim, né, mas isso aí é fácil de fazer. Em muitos momentos, a gente precisa só da minuta, né, porque aí a gente manda para o Sérgio avalia e ele já passa adiante, já assina e vai, tá bom? Isso não é um empecilho. Tendo a minuta dos documentos, a gente consegue encaminhar com facilidade, tá? É bem tranquila essa parte, tá bom? Pessoal, pelo avançar da hora, tinha 2 colegas ainda inscritas, Renata e Larissa. Eu vou pedir a fala em até 2 minutos para a gente encerrar com a fala da Larissa, porque a proposição, então, da Ruth é que seja feita ainda essa semana uma reunião nacional para que os servidores da cultura possam deliberar aí mais sobre as estratégias e as questões todas que são agora do momento, né, a partir da entrega lá no MGI. Tá bom, Renata? E depois Larissa, para a gente poder encerrar. Bem rápido, assim, só para encaminhamento, para ficar mais claro essas organizações. Eu acho que a gente tem que delimitar aqui o GT, que já fez, parabéns, GT, foi maravilhoso o trabalho de vocês, a gente ficou bem, assim, pelo menos eu fiquei muito contemplada, eu acho que foi um trabalho belíssimo. Enfim, o GT encaminhar esse ofício para a Condicef, né, então seria um primeiro encaminhamento, e aí eu acho que a gente já tem uma comissão de mobilização. Essa comissão de mobilização se dividir entre fazer organização, porque vai ter que fazer as assembleias estaduais primeiro, para depois fazer a nacional, Ju, né? Eu entendo que tem que fazer as estaduais primeiro, para depois a nacional, e paralelo a isso já ir encaminhando os ofícios, já pedindo apoio, né, de forma genérica aos senadores. Aí eu me coloco à disposição para apoiar aí a comissão, né, no que for preciso, da comissão de mobilização, para ajudar nesses 2 encaminhamentos que eu vejo que são os mais pertinentes para o momento. Larissa, está na sala? Está cortando, a internet aqui não está muito boa. Está dando para me ouvir? Pode falar. Tá? Pode falar. Gente, primeiro parabenizar, eu acho que o que a gente viu aqui é um sonho, é um sonho antigo, né, mas que, assim, a materialização desse documento e das possibilidades de a gente alcançar uma tabela remuneratória desse porte é incrível. Então, parabenizar as colegas, as colegas que se dedicaram, né, pelo coletivo, para que isso vá para frente. Então, assim, na verdade, era mais uma dúvida, eu estou pensando, ventilando isso. A gente tem aqui os servidores, né, efetivos que já estão no Ministério da Cultura, nas vinculadas em tempos bem diferenciados, mas, enfim, eu sou uma servidora que já estou na instituição já tem 12 anos. Atualmente, eu estou como superintendente aqui no estado de Roraima. E aí eu coloco, não sei se por exemplo, nós que somos servidores e que estamos ocupando um cargo de superintendência, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande também para com os demais servidores. A gente sabe que a gente tem certos acessos a algumas pessoas, a alguns contatos, e eu acho que é interessante, sim, a gente colocar os nossos cargos, os cargos que são políticos e que a gente ocupa por um determinado período, por um determinado tempo, colocar os nossos cargos à disposição também, né, para tentar auxiliar nessa articulação junto, por exemplo, com os parlamentares.
Então, mas aí eu coloco isso, né? Eu não sei se é algo interessante, mas eu coloco, né, à disposição e peço assim uma orientação, né, para que como é que eu posso proceder, como é que eu posso chegar, que tipo de documentação seria interessante, né, de apresentar. Vai ter esse documento do DEC, porque é um trabalho de corpo a corpo. Eu estou em Roraima, mas eu não preciso estar em Brasília para dialogar com os parlamentares, por exemplo, da bancada de Roraima. Eu posso fazer isso por WhatsApp, por telefone. Isso dá para ser feito aqui mesmo em Boa Vista. Então, acho que nos seus estados, né, nós que somos servidores, estamos como superintendentes, se a gente tem um canal, uma via que o cargo político nos abre, né, eu acho que é interessante se botar para essa causa, né, para essa causa coletiva. Antes de superintendentes, chefes, coordenadores, nós somos servidores. E é como servidores que a gente vai seguir e se aposentar. Então, era isso. Desculpa se eu me prolonguei e se fez sentido o que eu comentei também. Ruth, você quer encerrar, então, a reunião, Flor? Desculpa, gente. A primeira coisa que eu queria aproveitar aqui, né, é dizer que a gente está com 247 pessoas participando, né, dessa primeira reunião. Mas eu queria, dessa reunião, uma reunião muito importante, depois de uma sexta-feira de um avanço... 470, Flor. Oi? Chegamos a 470 participantes. Não, eu sei. Nós éramos muito mais, né? 400, quase 500 pessoas aqui reunidas. E, lógico, né? A conquista da gente ter a formação do GT é importante. Foi uma coisa que foi organizada em uma atividade de parceria com o próprio Ministério, da nossa mobilização via DEC, via o Fórum Nacional de Cultura. Foi uma construção coletiva muito importante, né? Eu acho que é bom destacar que isso daqui aconteceu porque nós estamos num cenário muito diferente daquele que nós estávamos em 2014, com dirigentes que estão enxergando a importância disso muito mais do que eles enxergaram e com efetiva capacidade de atuar para e a favor dos servidores, mas também de a gente ter construído espaços de diálogo muito importantes junto ao Ministério. Eu queria encerrar dizendo que esse momento não acabou. Como a própria Diana falou, existem ainda coisas que podem mudar nessa proposta, né? E é bom que a gente tenha isso em mente, porque apesar de nós termos sido muito elogiados na produção do GT e tal, a gente sabe que o caminho ainda é um pouco longo. Então, eu gostaria, né, que nas próximas atividades de mobilização a gente pudesse contar com esse volume de pessoas novamente, com essa massa de pessoas interessadas, porque agora sim nós temos algo concreto. Então, eu espero, sinceramente, que a gente possa ter 300 pessoas nas próximas reuniões, e dessas 300 pessoas, 50 pessoas efetivamente participando da pressão junto ao governo, porque não tem como a gente continuar fazendo uma mobilização que tem, sim, muitas pessoas, né? Mas de uma categoria que tem 4.000, a gente contar com 20, 30 mobilizados, imagina se nós fôssemos mais pessoas mobilizadas, mais pessoas pressionando o governo, né? A gente precisa que tenha mais gente da nossa categoria. Vocês estão vendo o resultado do que foi da construção dessa luta nos últimos meses, porque isso não veio de junho para cá, isso aqui é resultado de mais de ano da gente mobilizado só nesse período, porque isso daqui tem um histórico de 20 anos, né? Então é isso, gente. Eu quero que a gente tenha uma próxima assembleia tão grande quanto essa, grandes, articuladas e mobilizadas nos estados todos, para que a gente possa mostrar para o governo a urgência dele aprovar o que nós queremos, de fato, para a nossa carreira, tá? E eu espero que a gente consiga marcar uma próxima reunião logo, tá? Muito obrigada, novamente, aos servidores que participaram do GT. Eu sei que vocês fizeram um trabalho muito consciente da força que vocês tinham e muito consciente da responsabilidade também. É tudo com muito orgulho que eu tenho da mobilização e do resultado do que vocês fizeram, porque eu tenho ciência, sim, de que foi um trabalho com muita responsabilidade, tá? É isso, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.
noite, Boa valeu. noite, obrigado. Tchau, gente. Valeu. Boa noite. Obrigada. Um abraço. Parabéns. Boa noite, obrigada, gente. Tchau. Obrigada Boa pelo trabalho. noite. Boa noite, Parabéns. Tchau, pessoal. pessoal. Boa Muito noite. obrigada. Vocês são fera aí, ó. Diana, Thaís, valeu demais. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Parabéns.